Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, em 2014. E aí esse foi um ano divisor de águas na minha vida, na verdade, quando eu tive o choque de realidade de que aqui no Brasil, pelo menos no meu curso lá na Universidade Federal de Pernambuco, a gente vê as coisas muito superficialmente, principalmente do ponto de vista matemático. E lá nos Estados Unidos eu apanhei pesado quando eu fui fazer algumas disciplinas mais avançadas, assim, de genômica, de ecologia molecular, biotecnologia, né? Todas essas áreas que a gente trabalha aqui, mas que a gente acha que não tem tanto cálculo assim, na verdade é pura matemática. E, enfim, eu vou comentar um pouco mais sobre a Colômbia mais para frente, mas realmente foi um divisor de águas porque foi quando eu comecei a entender, me interessar mais e aprender a estudar, na verdade, aprender a aprender de forma eficiente e fazer as coisas mais rápido do que eu fazia antigamente. E aí eu sou mestre em biologia, pelo programa de biologia aplicada à saúde lá da Universidade Federal de Pernambuco também, trabalhando com já na parte de bioinformática, né, trabalhando com análise preditiva de susceptibilidade funcional de uma proteína que está associada a uma doença neurodegenerativa. E aí, basicamente, esse projeto foi fazer um algoritmo para tentar fazer esse tipo de análise preditiva, ainda sem usar a aprendizagem de máquinas. E durante meu doutorado foi quando realmente eu me aprofundei pesado aí dentro das ciências de dados e as ferramentas que tem, que são milhões, né, da parte de análise de dados, a parte de aprendizagem de máquinas e tudo mais. E eu apliquei isso dentro de um campo que eu chamei de informática aplicada, uma abordagem integrativa de ômicas aí no contexto da calcificação cerebral familiar primária, que é a mesma doença neurodegenerativa que eu trabalhei durante o mestrado, né? Mas agora de uma forma mais abrangente, e aí utilizando genômica, transcriptômica e várias outras técnicas para poder fazer análise de correlação e de interação entre as moléculas e tentar entender mais um pouco como é que essa doença ela surge. Um adendo, essa doença é interessante porque ela tem um formato recessivo e um formato dominante também. Então, dependendo do gene que é afetado, você vai ter um padrão de herança diferenciado. E aí isso é uma das coisas que ela é interessante, ela é confundida, né, devido aos seus sintomas com algumas doenças como Alzheimer e Parkinson, por conta de causar demência e parkinsonismo, né? Então é bem interessante essa doença e ela é pouco estudada. Então o grupo lá da Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem uma relevância nesse campo porque a gente publicou vários trabalhos já, inclusive trabalhos que ligavam algum gene a essa doença, e esses trabalhos são super relevantes, são bem referenciados até hoje. Estou terminando a especialização em Genomics Data Science, né, ciência de dados genômicos. Basicamente é um outro nome para bioinformática. É uma especialização online, lá pelo Coursera, oferecida pela Johns Hopkins University. E aí é bem interessante, eu sugiro quem tiver interesse na área de fazer, assim, se conseguir o acesso pelas universidades de vocês, eu acho que, pelo menos a UFPE dava um pouco de crédito para a gente fazer algumas disciplinas, e aí nisso dava para completar algumas especializações também. E hoje eu sou funcionário da Pixels, né? Eu sou o coordenador do time de ciência de dados. Eu herdei essa função, na verdade, de Dani, da professora de vocês, que foi lá onde eu a conheci, e ela fazia um trabalho muito bom lá também de coordenar esse time. Só que aí, quando ela teve que sair para focar aqui na carreira dela, acadêmica, aí eu precisei assumir aí como coordenador do time. E dentro das minhas funções, né, eu faço aí a liderança, eu faço a parte de visão computacional, desenvolvimento de algumas soluções para imagem de microscópios, faço desenvolvimento de inteligência artificial para classificação de doenças e classificação de células também, utilizando tanto a parte de visão computacional quanto a parte de análise de variáveis, análise de dados tabulares, né, que a gente chama. E a minha história com a matemática, né, ela começa, obviamente, na escola, né, no ensino médio, onde eu não gostava de matemática, como provavelmente muitos de vocês, né, que escolheram biologia. A gente tem essa ideia no começo da carreira, da escola, tudo mais, que os cursos de biologia e de saúde a gente não vai, são de pessoas que não têm uma afinidade muito grande para matemática, quando isso era completamente uma ideia equivocada da minha parte,
E aí, o caso, eu me apaixonei por genética de populações durante ainda a escola, e quando eu tive aulas de evolução, quando eu tive aulas de genética de populações, eu queria, né, eu queria isso para o meu futuro, eu queria ser praticamente um CSI, né, fazer análise genética, análise de paternidade e tudo mais, criminalística, e isso me levou a uma decisão, né, que foi fazer o curso de Ciências Biológicas de bacharelado na UFPE. Foi o único vestibular que eu prestei, assim, na minha época o Enem ainda não era SISU, então a gente aplicava o vestibular para um curso apenas, então a gente colocava lá fazer inscrição pra gente, por universidade a gente só podia escolher um curso, e aí na UFPE, onde eu morava em Recife, né, eu escolhi lá a universidade mais próxima de casa, e foi fazer o curso de Ciências Biológicas, passei no vestibular ainda no terceiro ano, e dentro do curso de Ciências Biológicas, na verdade, eu passei aqui, antes do tempo, dentro do curso de Ciências Biológicas foi quando eu decidi acordar para a vida e começar a estudar de verdade. Então, quando na escola eu não tinha muito interesse de estar estudando o tempo todo, gostava mais de estar bagunçando mesmo, era da turma do fundão. Dentro da faculdade, eu me tornei basicamente o CDF da turma, assim, sabe? Estudava mais que todo mundo, ficava com raiva quando as pessoas mudavam data de prova e pedia para adiar, enfim. Gostava de fazer as coisas do jeito certo, mas mesmo assim, por mais que eu fosse dessa forma, né, eu ainda não era tão, não exigia tanto, assim, não estudava da forma correta as coisas ainda. E aí foi quando eu fui para a Universidade da Colômbia, lá nos Estados Unidos. Essa universidade é uma das chamadas Ivy Leagues, que são as universidades lá do canto as universidades privadas do lado leste dos Estados Unidos. Elas são conhecidas por serem universidades muito caras, elitistas, e são difíceis de entrar, difíceis de se formar, porque, enfim, é a fama que elas têm, e elas mantêm essa fama de uma forma bem fiel. E aí dentro dessas universidades estão inclusas aí Harvard, está inclusa a Yale, o Dartmouth e a própria Columbia, e tem mais alguma que eu não devo me lembrar agora. E como eu falei, né, eu apanhei bastante nesse meu tempo lá na Columbia. O dia a dia meu e da minha turma, né, que eram 12 pessoas muito inteligentes que foram escolhidas para ir para essa universidade, né, 11 pessoas mais eu, no caso, a gente, basicamente, a rotina da gente era passar o dia na faculdade estudando. A gente tinha no máximo 4 horas de aula por dia, e fora da aula a gente ia para a biblioteca estudar, porque tinha que correr atrás do conhecimento, porque senão ia acabar reprovando as disciplinas mesmo. E aconteceu algumas vezes com alguns colegas, mas que, por sorte, né, as disciplinas mais difíceis que eu fiz, que foi a de genômica mesmo, lá nos Estados Unidos eles usam uma métrica que é baseada na média da turma, para você tirar sua nota. E aí, como todo mundo foi mal, eu fui mal também, mas eu fui mal dentro da média da turma, e aí eu consegui passar, basicamente. Mas assim, foi um tempo bem interessante, foi onde eu tive o primeiro contato com a programação. Essa disciplina, inclusive, ela era toda no R, a gente implementava algumas funções aí de cálculos genéticos, de cálculos da dinâmica dos fatores de transcrição dentro do próprio R, e aí a gente fazia algumas análises e começava a fazer a parte de análise de dados. Como eu não tinha nenhum contato com programação, eu realmente sofri bastante, assim, tive que aprender a programar no R, tudo bem que era no R, mas mesmo assim, para mim era uma dificuldade grande. E enfim, foi pesado na estatística também, então foi um período bem tenso, mas que quando eu saí de lá, eu saí já em outro nível, eu tinha dado um salto qualitativo no meu aprendizado mesmo, sabe? Eu ia para parecia que qualquer coisa que eu quisesse estudar, eu conseguiria ir atrás e resolver, porque depois de ter passado esse desafio, eu conseguia fazer muita coisa já. E aí foi isso que norteou assim, meus estudos daí para frente. Com isso, eu fui para a área de bioinformática, voltando para o Brasil. Eu tinha basicamente 3 tópicos que eu queria trabalhar. Um era neurociência,
O outro era bioinformática, né, continuar dentro da área de genômica, de biologia molecular, que eu já trabalhava ainda nas primeiras iniciações científicas. E a terceira era trabalhar com ecologia molecular, que era uma coisa que eu tinha visto lá na Colômbia. Só que aí, eu voltando no Brasil, eu fui convidado pelo professor, o professor João Ricardo, que era o coordenador do laboratório de neurogenética, lá do programa de pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde, e eles trabalhavam exatamente com essa doença, calcificação cerebral familiar primária, e aí eu fiz a minha monografia, o meu mestrado, e estou terminando o doutorado lá dentro desse mesmo grupo, que tem sido bem interessante. O professor, ele é muito liberal, assim, em termos de pesquisa, e isso me dá uma capacidade de ser criativo na minha pesquisa e conseguir ir atrás de formas diferentes de atacar os problemas de modelar os problemas aí dessa doença. E aí isso rendeu bastante frutos interessantes para a gente nesse decorrer do tempo, né? E aí, dentro da bioinformática, né, tinha a questão da computação, que eu fui me especializando ao longo das coisas que ao longo do tempo foi passando, fui aprendendo Python, fui aprendendo mais R, né, mas depois comecei a enveredar para Python de forma mais séria. E apenas em 2019 que eu comecei a olhar melhor para a área de ciência de dados. Eu já usava algumas ferramentas, né, eu já trabalhava com R, já trabalhava com análises estatísticas e toda essa parte, trabalhava com uma gama grande de dados, né, trabalhava com tabelas gigantes já, não chegava a ser Big Data, mas trabalhava já com uma quantidade considerável, por conta dos dados genômicos e transcriptômicos. E aí eu comecei realmente a estudar, e o que faltava mais, eu tinha domínio, eu entendia matemática e estatística, mas me faltava mais compreensão sobre computação. E para poder começar a utilizar aí os algoritmos de machine learning, de aprendizagem de máquinas e inteligência artificial em forma geral, eu comecei a estudar bastante em 2019. E veio a pandemia, eu foquei nisso. Eu foquei em engenharia de software e machine learning, basicamente. E foi em 2020 mesmo que eu fiz meio que um shift aí de carreiras. Eu não troquei necessariamente, né, mas eu comecei a poder me considerar um cientista de dados, de fato, com tudo isso que eu tinha estudado, e a aplicação aí desses modelos de aprendizagem de máquinas dentro do campo da ciência também. E onde é que eu precisei de matemática durante o curso? Quando o Dani tinha me chamado para essa conversa, né, eu imaginei que fosse uma turma de início de período, de graduação. E pensando nisso, né, eu pensei em como que a gente usa a matemática durante o curso da biologia, e para a gente ter uma noção de que não vai morrer esse conhecimento que vocês estão tendo nessa disciplina. Vocês vão usar isso para o resto do curso todo de vocês. E se vocês não são do começo do curso, provavelmente vocês já sabem disso. Mas aqui a gente tem, né, testes estatísticos. Isso aqui é o básico da biologia, é o básico das ciências, né, estatística. A gente vai trabalhar aí com fórmulas de quadrado, teste T, toda essa parte de análise estatística. Isso aqui é a base de qualquer teste de hipóteses, né, que a gente vai fazer. Tem outras fórmulas, né, outros métodos, mas aqui eu estou trazendo apenas exemplos que a gente pode utilizar. A grande surpresa, né, do meu curso, pelo menos na minha turma, né, quando a gente foi pagar a primeira disciplina de ecologia, a gente achava que ia ver a ecologia da escola, que era como as espécies interagiam, as populações. Só que isso só que de um ponto de vista bem matemático, né? Não sei se vocês já tiveram ecologia, mas a economia da natureza é o livro padrão aí para estudar ecologia, e a gente tem muita matemática envolvida, toda a parte de análise de crescimento populacional, toda a parte de energética, né? Como a energia ela é transmitida ao longo dos grupos nas cadeias alimentares, né? E enfim, a gente começa a entender, vendo essas modelagens matemáticas, que a gente começa a entender como é que as populações, né, as comunidades, elas se interagem, e se não fosse a matemática, a gente não saberia de metade das coisas, ou sei lá, não saberia de 90% das coisas que a gente consegue entender hoje da natureza. E aí, na verdade, o primeiro grande impacto da minha turma de biologia foi a disciplina de biofísica, quando a gente
começou realmente a perceber que o caminho não ia ser sem matemática, não ia ser sem fórmulas, na verdade, dentro da biologia. E tinha muita forma, qualquer coisinha que a gente fosse fazer era cheio de cálculo, né? Até a parte de calcular o pH de uma amostra era todo um cálculo em cima daquilo ali, era bem pesado a disciplina para quem estava começando. Aqui a gente tem mobilidade eletroforética. Eu trouxe esse exemplo porque ele é mais pessoal para mim, porque eu trabalhei com genética, né? Então, o pessoal da genética trabalha com eletroforese direto aí com a parte de migração de macromoléculas através de matrizes. Enfim, tem um cálculo aí baseado no tamanho da molécula e do campo eletromagnético ou do campo elétrico. A gente tem fisiologia. A fisiologia ela é basicamente a modelagem dos fenômenos e das funções do nosso corpo e dos nossos tecidos, dos nossos sistemas gerais, através aí de formas matemáticas também. Então, fisiologia é completamente voltada ou baseada em matemática, né? Que a gente tem equação de Bernoulli mostrando aí a hemodinâmica, né? Que estamos falando sobre aerodinâmica, mas no caso é a hemodinâmica. A parte de fisiologia vegetal também, então acho que vocês são do curso de zoologia, né? Não sei, de zootecnia. Talvez vocês vejam mais também essa parte, né? Que basicamente a gente tem aí diferentes tipos de absorvância dependendo da pigmentação das plantas, né, em geral, do tipo de pigmento. E isso aí que foi uma coisa bem interessante, é um dos exemplos, né, mas tem também muita matemática envolvida na fisiologia vegetal. Mais recentemente agora, né, por conta da pandemia, os modelos epidemiológicos eles ficaram muito famosos e também é uma grande área de atuação dos biólogos e é uma grande área de modelagem matemática também. E aí aqui a gente tem aqui um modelo SEIR, né, que vai basicamente denotar qual é a dinâmica aí da transmissão de uma doença. No caso, a gente utiliza muito hoje para predizer como é que o Covid está se comportando. E desses cálculos, é dessa modelagem que a gente tira aquelas informações de qual é a taxa de reprodução do vírus, qual é a taxa de infecção aí, de infectividade, para quantas pessoas uma pessoa infectada vai passar essa doença. Então toda essa modelagem ela é feita também com muita matemática. E aqui a parte de biotecnologia também, a gente tem crescimento exponencial, a gente tem análise aí para fazer a parte de crescimento bacteriano, toda a parte de população mínima viável também, tudo isso a gente utiliza bastante matemática. E aí vocês devem estar cientes disso também. E para mim, onde é que eu usei muita matemática além disso, né? Todas as vezes que eu tinha falado, eu usei muito durante o curso, mas o que é que eu usei para a vida? Então, basicamente, aqui, como eu falei de genética de populações, né, equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, para a gente fazer aí a frequência dos alelos dentro de uma população, diluição, concentração, molaridade, toda essa parte aí. Se vocês trabalham em laboratórios, isso é rotina, tá? Todo dia a gente vai estar fazendo esses cálculos, toda vez a gente vai estar criando esses insumos para nossas pesquisas. O que eu mais utilizei de fato foi a correlação de Pearson, a equação da reta, que Dani tinha acabado de falar, por coincidência, né? Ela falou aí como é que duas variáveis elas vão se comportar, se elas têm correlação ou não, se elas têm uma relação de reta, né? Se elas formam uma reta entre elas, a variável independente ela está relacionada, ela causa uma modificação direta na variável dependente. Esse tipo de modelagem, esse tipo de pergunta a gente consegue responder com a correlação de Pearson e com equações da reta. PCA, se vocês não utilizaram PCA ainda, é muito utilizado dentro da área de genética, então a gente faz aí para tentar separar diferentes variáveis dentro de uma amostra. Então, se a gente tem uma expressão gênica diferenciada dentro do nosso, a gente tenta isolar quais são as variáveis ambientais que têm mais relação com essa alteração, com essa resposta. A gente usa bastante também. Tem da parte da genômica, nem se fala, né? A genômica, ela basicamente, a gente faz muitos cálculos aí para ver cobertura
do sequenciamento, né, do sequenciador. Esse FPKM é utilizado para transcriptômica, então a gente vai ver qual é a abundância de um microRNA dentro de um set ali, de um conjunto de microRNAs de uma dada amostra. Então a gente consegue analisar aqui qual é a expressão de um gene específico. E no finalzinho agora do doutorado eu comecei a usar bastante aprendizagem de máquinas, né? Então Naive Bayes, a parte de análise bayesianas, Random Forest, o suporte Vector Machine, todos esses algoritmos para aprendizagem de máquinas que eles vão tentar aí classificar, ou predizer alguma variável baseado num conjunto de variáveis. E aí, para isso é bem interessante, né? É bem importante a gente entender como funciona. Vale salientar que, como o Dani falou, né, tem várias implementações que basta você colocar o conjunto de dados e ele vai fazer essas análises para você. Só que você precisa entender o que está acontecendo por trás, a não ser que você esteja feliz em só usar uma caixa preta para lhe dar a resposta e você não saber o que está acontecendo por debaixo dos panos. Mas também não vai saber entender qual é o melhor modelo para você aplicar para o seu problema se você não sabe como é que esse modelo se comporta. E aí hoje o que é que eu uso, né? Beleza, usei muito isso durante a academia, mas hoje eu trabalho com visão computacional, né? Dentre outras coisas. E visão computacional, ela é basicamente tratar tudo como uma grande matriz, né? Você transforma todas as imagens, todas as fotos que você tira, o computador ele enxerga matrizes, e em cada matriz, em cada pedacinho da imagem, ele vai contabilizando ali a quantidade de pixels que tem, a coloração desses pixels, né? Quão forte eles vão estar acesos ou desligados, no caso. E aí, com isso, a gente tem toda a parte de visão computacional, que a gente vai identificar padrões, dentro dessas matrizes que vão formar os objetos, vão formar rostos, vão formar células, no caso. E aí, dentro de toda essa questão de visão computacional, né, a gente tem os algoritmos para inteligência artificial, para classificação de imagem. A gente utiliza muito aprendizagem profunda, né, deep learning. E dentro disso a gente tem basicamente modelagem matemática de todas as camadas, né? Ela é um sistema de camadas e cada parte dessas camadas dessa rede neural, ela vai calcular aí os pesos de cada variável, no caso cada pixel da sua imagem, para classificar essa imagem. Isso é treinado diversas vezes ali para até ela conseguir o conjunto de pesos correto para classificar uma imagem. Enfim, e a gente tem isso sendo feito aí de rotina aqui pelo time de ciência de dados. A parte de matriz de correlação, então como eu falei que eu trabalhava com correlação antes, hoje isso é a base aí de uma análise de ciência de dados, né? A gente precisa entender como é que as variáveis se relacionam para a gente poder escolher o que a gente vai trabalhar, basicamente, né? A gente tem a questão aí de análise de métricas desses modelos de inteligência artificial. Então a gente vai ter se o modelo ele é sensível, se o modelo ele é específico, né? No caso Bayesiano, se ele acerta bastante, mas erra pouco, casos negativos, ou se ele erra muito casos negativos, mas acerta todos os positivos, e assim por diante. Então a gente faz essa matriz de confusão. E a gente trabalha muito também com a curva ROC, né, que aí ela vai dizer basicamente quanto que a gente pode sacrificar do nosso modelo, quanto que a gente sacrifica aí de encontrar falsos positivos, mas querendo achar todos os verdadeiros positivos, no caso. E aí a gente faz essa jogada. Se o nosso modelo ele não está tão bem adaptado, a gente consegue diminuir o nosso erro tipo 2, né? A gente consegue diminuir o número de falsos negativos e puxar todos os positivos verdadeiros para dentro da nossa escolha. Isso vai variar bastante dependendo do que é que a gente está querendo modelar. Enfim. E os casos de uso, né, que eu trago aqui para dentro, principalmente da Pixels, que eu tenho trabalhado hoje, a parte de segmentação de células, né, visão computacional, dentro de segmentação de células, a gente analisa toda essa parte de
de Object Detection, né? Aqui no caso é segmentação mesmo, a gente aplica uma máscara dentro dessa visão computacional toda, a gente consegue identificar o que é uma célulazinha aí dentro desse contexto. A gente aplica alguns algoritmos de ponta também, tá? A gente faz a parte do GradCam hoje, e outros algoritmos de visualização de camadas, que basicamente eles vão pegar informações sobre esses pesos dentro dali que estão sendo treinados numa rede neural, e ele consegue puxar para a gente qual é a relação desses pesos, e no final das contas ele vai tentar entender ou tentar mostrar para a gente dentro de um heatmap, né, qual é a região de maior importância ali para o seu modelo, que ele está considerando mais importante para fazer essa classificação. E aí, com isso, a gente tem uma interpretabilidade do modelo bem importante, porque se o modelo ele estiver performando bem, ou seja, ele estiver acertando muito, mas se ele estiver olhando para o lugar errado, então tem alguma coisa errada dentro do modelo da gente, a gente tem que continuar trabalhando para achar um modelo que faça sentido e acerte. Trabalho muito com análise de séries temporais, então aqui durante o Covid a gente teve 2 projetos que eu trabalhei, principalmente, né, aqui na Pixels, e basicamente a gente fazia uma análise de séries temporais aí, tentando analisar qual era a frequência dos sintomas das pessoas. Isso era numa parceria com a Universidade da Suíça, e aí a gente levantou todo esse esquema. Com a parceria da Universidade da Califórnia, a gente trabalhou também bastante aí na questão de mobilidade urbana, quais eram os pontos dentro de uma região lá específica, chamada de Yolo, para onde as pessoas se movimentavam, onde elas moravam e onde elas trabalhavam. Com isso a gente tentava modelar quais eram as áreas de maior risco para as pessoas estarem transmitindo, contraindo Covid. E aí com isso a gente também criou esse modelo de redes, de ciência das redes, na verdade, né, trabalhando em cima de grafos, e a gente aplicou em cima disso um modelo epidemiológico para tentar predizer o Covid dentro dessa região. E também a gente faz muita aplicação aí dentro de análises geográficas, né? A gente fez heatmaps aí por região, e isso foi um estudo interessante que mostrava basicamente onde tinham asilos. A gente mapeava os asilos na região de Yolo e mostrava qual era a relação ali com a região que esses asilos se encontravam, em número de casos de Covid, e o que aconteceu dentro de cada asilo, né? Então a gente teve uma relação muito forte entre um dos asilos que teve um caso bem triste, que todos os idosos dentro do asilo pegaram Covid e muitos deles morreram. E era a região que mais teve Covid em toda a região de Yolo, né? Então a gente fez algumas diferenças em cima disso. E, enfim, foi bem interessante. É basicamente isso que eu tenho aplicado no meu dia a dia. Eu quero saber, eu me pergunto, né, se esse caminho também é para vocês, é para outras pessoas além de mim, se faz sentido ou não. E a gente precisa entender, a gente precisa lembrar que a biologia ela é uma ciência dentro desse campo chamado STEM, que é muito utilizado lá fora, muito utilizado nos outros países, né? No Brasil nem tanto. No Brasil, na verdade, a gente tem um preconceito em cima da biologia, né? Que a gente não é um curso de pessoas que não sabem matemática, que não sabem tecnologia ou computação. E lá fora, na verdade, é um curso muito respeitado, né? As pessoas que fazem biologia, elas são respeitadas como pessoas que passam por disciplinas aplicadas de matemática e que sabem trabalhar com números, sabem trabalhar com teste de hipóteses, né? E essa área STEM, ela é muito bem vista, na verdade, porque ela é uma área que as habilidades que as pessoas que trabalham nessas áreas, elas basicamente se complementam, né? E a gente tem uma área de pessoas que impulsionam a tecnologia no mundo, e impulsionam aí o mundo como um todo, para o progresso científico e tecnológico. Então, o que acontece é que a gente tem pessoas que são muito criativas, são pessoas que têm a capacidade de resolver problemas, que são pessoas que são de fato inteligentes, e tem toda essa questão aí de trabalho colaborativo, que sabem resolver as questões que o mundo precisa que sejam resolvidas. E aí, dentro disso, e dentro de um contexto ainda que a gente tem muita matemática envolvida e a gente acaba esquecendo,
a gente tem essa possibilidade também de migrar de área ou de conversar entre as áreas para tentar chegar no meio termo e trabalhar em lugares multidisciplinares ou interdisciplinares. E aí, tudo bem, tem muita gente que entra, e eu também entrei na universidade querendo ser professor, e eu queria seguir a carreira acadêmica, eu queria ser doutor e virar professor, né, continuar na academia. Só que aí a gente vê, né, que o número de professores doutores ele tem crescido a cada ano, né, e isso significa que está aumentando a stringência, está aumentando a, a exigência aí de doutorados, de pessoas cada vez mais preparadas para assumirem a docência. Só que ao mesmo tempo a gente tem alguns cenários que são mais complicados, que são aqui eu trouxe uma notícia, né, que o MEC segura quase 20 mil contratações e federais temem falta de professores. E isso não é de hoje, isso acontece sempre, tá? E é bem difícil a gente depender de abertura de concurso ou de um governo ou de outro para poder conseguir aí seguir na carreira da gente. E com todo esse cenário, né, eu tinha muito medo, eu e meus colegas todos, a gente tinha muito medo da carreira acadêmica, de não conseguir terminar o doutorado, não conseguir fazer nada com isso e virar um doutor desempregado aí dentro do Brasil, que é uma classe que está crescendo bastante. E aí, com toda essa situação, né, isso não é uma situação exclusiva do Brasil, né, não tem como no mundo todo doutor que se é formado se tornar professor. Então, muita gente tem esse dilema e tem a dificuldade de transicionar da academia para a indústria. Então, isso aqui foi até uma nota, um artigo na Nature, né, um career brief na Nature, em que eles comentam basicamente quais são as estratégias que a gente pode ter para transicionar da academia para a indústria e começar a ter ali uma carreira nesse setor privado. E aí, basicamente, a gente precisa segurar as nossas habilidades não tão específicas, as nossas habilidades que podem ser aplicadas em outras áreas também. Não ficar dependendo apenas do que a gente se especializou tanto, mas para ir também para usar nossa habilidade de liderança, de coordenação, trabalho em equipe, toda a parte aí de técnicas que a gente trabalhou, né? Se a gente trabalhou num laboratório de bioquímica, a gente tem uma quantidade grande de técnicas que a gente pode trabalhar dentro da indústria química também. Enfim, são todas essas questões, né? E aqui é um dado mais triste, é um snapshot, né? Eu fui do LinkedIn ontem, pesquisei algumas profissões, né? E fui ver o que é que tinha disponível. Isso, obviamente, isso é um snapshot, né? Isso aqui foi uma foto que eu tirei de ontem. Pode ser que não seja exatamente esse o cenário no Brasil. Mas, basicamente, eu pesquisei aí por bioinformata, por biólogo computacional, biólogo, analista clínico, bioquímico, pesquisador, biomédico, cientista de dados. E aí eu podia parar por aí, né? Mas eu coloquei engenheiro de software e engenheiro de dados também, porque foram as áreas que eu comecei a transicionar também nesses últimos tempos. E a gente vê uma disparidade enorme aí de quantidade de vagas que estão disponíveis aí pelo LinkedIn. E a gente vê que, para mim, é bem triste ver que não tem vaga de bioinformata. Isso eu já sei, já sabia, já tinha mapeado isso há muito tempo no Brasil. Então, a gente tem basicamente algumas empresas que trabalham com bioinformática, genômica e algumas outras. E fora isso, vaga de bioinformata no resto do mundo. Então, para a gente continuar no Brasil, a gente teria que, de toda forma, ou pelo menos para mim, eu teria que mudar de área. Ou, né, me esforçar muito para conseguir um emprego nessas outras empresas e me mudar para São Paulo, provavelmente. Uma coisa que eu não queria fazer. E aí, comecei a transicionar para a questão de ciência de dados por conta dessa questão toda de emprego, né, de mercado de trabalho, e que eu tinha habilidades que eu considerava necessárias para essa profissão, e comecei a estudar o que eu era fraco, ou o que eu não tinha ainda. Então foi dessa forma que eu fui tentando transicionar e terminei hoje. Hoje eu trabalho nessa empresa, né, uma health tech, e eu percebi que o biólogo, ele é um profissional muito completo para trabalhar dentro de uma startup em saúde ou de uma empresa de tecnologia em saúde em geral.
Por quê? Porque a gente é da STEM, e dentro das profissões de STEM, nós somos os que têm o maior conhecimento de negócio, o maior conhecimento da natureza, dos produtos biológicos, de saúde. E, além disso, a gente tem essa profissão, né, de tipo T, que a gente tem aí a análise matemática, análise estatísticas, a gente compreende toda essa parte, e a gente é capaz de aprender, né, a parte de computação também. E dessa forma a gente é completo. A gente pode ser um coringa dentro da empresa e conversar com todas as áreas. E a gente consegue, obviamente, por ter essa formação científica, direcionar os esforços do time para dentro de um, de um cenário mais científico, impulsionar a parte de análise científica, de testes, de hipóteses, e a gente conseguir fazer com que a empresa avance dentro desse cenário também. E aí, eu trouxe alguns vídeos bem rápidos, só para a gente entender algum uso de matemática. Vocês conseguem ouvir o áudio? Deixa eu começar para ver. Tá baixinho para mim. Tá. I am a translator. I translate from biology into mathematics, and vice versa. I write mathematical models. Acho que vocês estavam ouvindo? Tá baixinho, mas dá para seguir pela legenda. Tá, não, então acho que não vou nem passar o vídeo. Não passe, eu estou interessada. Falou em modelos matemáticos. Certo. Describe biological mechanisms, such as cell growth. Essentially, it works like this. First, I identify the key elements that I believe may be driving behavior over time of a particular mechanism. Then, I formulate assumptions about how these elements interact with each other and with their environment. It may look something like this. Then, I translate these assumptions into equations, which may look something like this. Finally, I analyze my equations and translate the results back into the language of biology. A key aspect of mathematical model is that we, as modelers, not think about what things are. We think about what they do. We think about relationships between individuals, whether they be cells, animals, or people, and how they interact with each other and with their environment. Let me give you an example. What do foxes and immune cells have in common? They're both predators, except foxes feed on rabbits, and immune cells feed on invaders, such as cancer cells. But from a mathematical point of view, qualitatively same system of predator-prey type equations will describe interactions between foxes and rabbits and cancer and immune cells. Predator-prey type systems have been studied extensively in scientific literature, describing interactions of two populations where survival of one depends on consuming the other. And these same equations provide a framework for understanding cancer-immune interactions, where cancer is the prey and the immune system is the predator. And the prey employs all sorts of tricks to prevent the predator from killing it, ranging from camouflaging itself to stealing the predator's food. This can have some very interesting implications. For example, despite enormous successes in the field of immunotherapy, there still remains somewhat limited efficacy when it comes to solid tumors. But if you think about it ecologically, both cancer and immune cells, the prey and the predator, require nutrients, such as glucose, to survive. If cancer cells outcompete the immune cells for shared nutrients in the tumor microenvironment, then the immune cells will physically not be able to do their job. This predator-prey shared resource type model is something I've worked on in my own research. And it was recently shown experimentally that restoring the metabolic balance in the tumor microenvironment, that is, making sure immune cells get their food, can give them, the predators, back their edge in fighting cancer, the prey. This means that if you abstract a bit, you can think about cancer itself as an ecosystem, where heterogeneous populations of cells compete and cooperate for space and nutrients, interact with predators, the immune system, migrate, metastases, all within the ecosystem of the human body. And what do we know about most ecosystems from conservation biology? That one of the best ways to extinguish species is not to target them directly, but to target their environment. And so,
Once we have identified the key components of the tumor environment, we can propose hypotheses and simulate scenarios and therapeutic interventions, all in a completely safe and affordable way, aimed at targeting different components of the microenvironment in such a way as to kill the cancer without harming the host, such as me or you. And so, while the immediate goal of my research is to advance research and innovation and to reduce its cost, the real intent, of course, is to save lives. And that's what I tried to do through mathematical modeling applied to biology, and in particular to the development of drugs. It's a field that until relatively recently has remained somewhat marginal, but it has matured, and there are now very well-developed mathematical methods, a lot of pre-programmed tools, including free ones, and an ever-increasing amount of computational power available to us. The power and beauty of mathematical modeling lies in the fact that it makes you formalize in a very rigorous way what we think we know. We make assumptions, translate them into equations, run simulations, all to answer the question. In a world where my assumptions are true, what do I expect to see? It's a pretty simple conceptual thing. Basicamente a ideia, né, desse TED Talk é ela comentar sobre modelagem matemática dentro de um cenário aí biológico. E a gente consegue perceber, né, pela conversa, né, pela pesquisa dela, que é bem interessante a gente fazer esse tipo de análise, né, porque a gente consegue modelar alguns fenômenos biológicos e a gente consegue entender como é que eles se relacionam e às vezes consegue predizer um comportamento ou como é que isso vai, ou um tratamento talvez para esse processo. Então, era isso que eu queria mostrar mais ou menos nesse vídeo, né? E onde a gente pode aprender matemática? Onde é que eu aprendi matemática, basicamente, né? Além de estudar nos livros e etc., eu aprendi muita matemática no YouTube. E pode parecer engraçado, mas tem muita coisa interessante. Então, tem 2 canais muito interessantes aqui. Basicamente, o StatQuest, ele consegue ensinar de forma lúdica, de forma engraçada, conceitos importantíssimos dentro da aprendizagem de máquinas, dentro de toda a questão aí de dados e de estatística também. Então, aqui ele ensina o PCA em 5 minutos, ele tem vídeos mais longos também, obviamente, falando mais sobre os conceitos e dando mais informações. Mas, basicamente, a gente vê, é fácil de entender. E esse outro canal, né, é o Tree Blue One Brown, ele é o canal mais interessante que eu já vi. Ele é todo sobre matemática, e eu nunca imaginava que, no meu tempo livre, eu ia abrir um vídeo para explicar, e sem precisar usar isso no trabalho, numa disciplina, como é que a gente faz uma transformada de Fourier, como é que a gente analisa uma matriz, como é que a gente transforma uma matriz, a gente vê todo um ambiente tridimensional. E assim, são vídeos muito bem trabalhados, são vídeos muito bem feitos e que explicam de fato e de forma muito direta toda a questão por trás do cálculo. Nessa série de vídeos, especificamente aqui, eles colocam, né, que o objetivo é ensinar cálculo para você de uma forma que você mesmo poderia ter pensado no cálculo. Você poderia ter inventado o cálculo você mesmo. E ele faz isso aí de forma bem eficiente, e é muito massa você aprender. E depois que eu vi esses vídeos, principalmente esses 2 canais, mas alguns, eu percebi que não era problema da matemática em si, era problema que ninguém que eu tinha estudado, né, nenhum professor do ensino médio ou da faculdade, eles conseguiam ensinar bem matemática. E quando a gente vê a matemática sendo ensinada com eficiência, a gente consegue aprender os conceitos e a gente consegue seguir e perder esse medo, na verdade, da matemática, né? Eu acho que muita gente tem, de quando vê uma fórmula grandona, a gente fica meio acuado, né? Só que, na verdade, a gente consegue, quando a gente tem compreensão do cálculo, a gente consegue enfrentar esse medo, e aí a gente entende aquela fórmula, e é muito massa quando a gente consegue modelar as coisas baseado na matemática. Então, assim, eu deixo essas 2 dicas, né? Obviamente, vocês têm a oportunidade de ouro de estar estudando matemática, estar estudando cálculo com o Dani, mas tem também essas outras fontes, assim, na internet tem muitas, né? Eu não conheço nenhuma brasileira, mas provavelmente tem.
Mas que essas duas têm legendas em todos os vídeos e são excelentes também, fonte de aprendizado. E aqui é uma análise, isso aqui é um professor lá, é um matemático, mas que trabalha na pós-graduação, na minha pós-graduação, na pós-graduação em Biologia Aplicada à Saúde, que é o professor Jones Albuquerque, e ele está preenchendo o gap, né, o buraco de conhecimento dentro da nossa pós-graduação, tentando diminuir essa distância entre a matemática e a biologia. E o trabalho dele é muito massa, ele trabalha bastante com Covid, ele tá famoso lá em Pernambuco, ele aparece direto no jornal, porque ele faz as modelagens de Covid dele não baseados em modelos algébricos, mas em modelos geométricos. E, enfim, ele é um advogado agora da topologia. E toda a conversa dele é muito legal. Eu vou passar bem rápido o vídeo dele, ele é uma pessoa bem diferente. Ele é muito legal. Enfim, é muito inteligente também. E ele fala uma coisa bem interessante no final sobre essa questão de álgebra e geometria das coisas. Deixa eu só escolher aqui. A maioria das pessoas que não conhecem, não lê sempre como bolinha pra cima, bolinha. Não lê como as notas. Não lê como a álgebra. Isso aqui eu tenho uma aritmética, com as notas. Eu tenho uma álgebra que me diz como compõe a... E o que é a geometria aí, Jonas? É isso que eu quero mostrar. Mesma coisa aqui, eu tenho uma aritmética que define os elementos, eu tenho uma álgebra que tem equação. E o que é a geometria? Desenho. A música. O que é a geometria? E eu vou tocar aqui, para terminar essa minha fala, com um professor, isso é uma masterclass com o Max Vengerov, brilhante, violinista brilhante. E aqui é um aluno brilhante. Esse aluno ele sabe tocar a álgebra das notas, a aritmética e Vengerov, não, ele está preocupado com a música. E aí vocês vão ver, vou tirar meu fone aqui para repetir e eu termino. Esse é o estudante. Ele sabe a álgebra bem e a aritmética bem, mas não sabe a geometria. Ele está dizendo que Mozart, isso é Mozart, uma aula de Mozart. Ele está dizendo que Mozart vivia numa época de ópera. Então não tente ler a álgebra da partitura, mas tente ler a ópera geométrica. Ele está dizendo que é como as pessoas num salão grande, uma época maravilhosa, e todo mundo estava dançando. Aí vê. E aí entra a orquestra. Atenção. A rainha está chegando. Continua a dançar. Olha, a rainha tá chegando. Então todo mundo tá cochichando. A rainha entrou e tá todo mundo cochichando. Deixa eu só passar pro finalzinho. Normalmente procura muito. Então, um recado que eu deixo aqui, a geometria da época tá chegando, tá cochichando. A rainha entrou e tá todo mundo cochichando. Ó. Como é que se cochicha? Aí quem simplesmente pega as notas para tocar não entende porque Mozart sai do... Aí faz... Mozart é louco, ué. Porque ele tá produzindo a geometria.
da época, no salão, ele via as pessoas dançando, e olhava para o outro lado e via as pessoas cochichando. Ele tentou representar isso em música. Então, um recado que eu deixo aqui é: cuidado para não cair nas caixinhas da álgebra e da aritmética e ficar lá perdido. E nunca mais achar a música que o universo toca. O cientista normalmente procura a música. E quando a gente encontra, ela rege o universo. Obrigado. Isso, a conversa dele sobre geometria das coisas, né? Análise topológica em cima já de modelos algébricos. E aí a gente tem que correr atrás agora, porque talvez isso seja a próxima grande inovação aí dentro do mundo dos dados, né? É começar a olhar para as coisas de uma forma geométrica e não mais apenas algébrica, como são os modelos de machine learning atualmente. E é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Foi bem mais longo do que eu imaginava, mas eu espero que tenha sido dentro do tempo que Dani esperava que eu falasse. Denis, foi muito agradável para mim. Eu não sei se o pessoal quer compartilhar aí, mas para mim foi muito bacana. E, nossa, eu quero todos os links aí que você colocou. Nome de livro, link para a gente ver, foi tudo muito interessante. E realmente quero ver com cuidado essas coisas. Engraçado que antes de começar a aula, né, enquanto eu esperava o pessoal entrar e eu estava falando justamente assim nisso, que a figura, vários tipos de profissão, a de professor, talvez e tantas outras áreas, né, que a gente fica vendo que vão ter que, já estão sendo transformadas, né? Eu não vejo que algumas profissões sim vão acabar, mas essas profissões assim, do biólogo, do professor, não. Mas ela vai ter que ser totalmente transformada. Que é como você disse, eu tinha falado isso no início da aula, que a quantidade de vídeo muito melhor do que o que eu poderia tentar fazer, até porque assim, cada pessoa tem uma empatia por alguém, por um jeito de aprender diferente. Então, a quantidade de vídeo, de livro, de informação, de lista de exercício que você tem hoje na internet, tiraria, assim, vamos dizer assim, então o professor não é necessário. O professor tem que se transformar, como todas as áreas, a área do biólogo também, né? Porque a ideia hoje é justamente o que ele fala, né? Não cair nas caixinhas. Ninguém aqui está querendo que decore fórmula, mas não faz o menor sentido decorar fórmula, decorar, sabe, as propriedades. Se a gente pode consultar isso de forma rápida pelo celular ou por qualquer outra coisa. O que a gente quer é essa visão crítica, né? Cientista, todos nós vamos ter que ser, no sentido de que olhar um problema, né, gerar hipóteses sobre aquilo e procurar ferramentas para atacar aquele problema. Isso em qualquer área. Eu acho que essa habilidade assim, vai ser exigida em todo canto. E assim, eu espero que o pessoal esteja compreendendo o que eu estou tentando fazer, e para mim assim, foi de grande valia você estar aqui, porque é justamente nisso que eu acredito, que eu estou aqui mais para passar essas ideias e apresentar esses caminhos, sabe? Logicamente, dando conteúdo, mas assim, dando essa coisa, do que simplesmente desenvolver como você vai chegar num determinado cálculo de derivada ou de integral, né? Porque isso ele pode encontrar de forma muito fácil lá, né? E o que você trouxe hoje assim para a gente, para mim também foi muita novidade também, muita coisa boa. E foi muito bom. Eu agradeço demais, viu, a você. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tu depois me passa todos os links. Faço sim. Posso mandar a apresentação para você também. Ótimo, maravilha. E eu ia pedir a apresentação também para pegar os links, os livros. Gostei demais. Mando sim, mando sim. Daqui a pouco eu mando para a Dani e acho que ela compartilha para vocês primeiro.
Coloco lá no Classroom pra gente. Muito bacana, Denis. Muito obrigada, viu? Dê um beijo bem grande em Laurinha aí. E eu desejo bem muito sucesso. Depois você volta de novo para dizer mais como sua pesquisa está evoluindo, os resultados lá da Pixos. Tá certo, tá ok. Obrigado de novo pela oportunidade de falar. Falei bastante, né? Mas, como eu falei, eu estava pensando em fazer isso, né? Quando eu estava apresentando, né? Quando eu estava montando a apresentação, era como eu ia falar para mim mesmo no começo do curso. E assim, tentar focar e saber que todo mundo aqui é bem capaz de aprender, porque todo mundo é inteligente, todo mundo sabe, buscando as fontes certas, né, e procurando o lugar certo de aprender, a gente consegue entender qualquer conceito e aplicar isso de uma forma científica dentro da carreira da gente, ou da ciência, especificamente. E, enfim, não tenho medo de nenhuma área, porque todo mundo aqui é capaz de fazer qualquer coisa, de qualquer migração, de qualquer transição que quiser fazer, a gente pode. É isso. Sucesso. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.